só do passado, que a cura divina não está desatualizada. Eu quero dizer com toda a propriedade que o tempo dos milagres não terminou, porque nada mudou em relação a quem faz os milagres. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus continua fazendo milagres, continua o mesmo, ele tem o mesmo poder, ele move montanhas, ele muda corações, ele faz com que o mar se acalme, o vento e o mar obedecem à voz dele. Ele tem poder para salvar, poder para curar, poder para perdoar, poder para libertar, porque ele nunca mudou. E como é importante, amados, nós estudarmos e conhecermos os milagres de Jesus. Sabe por quê? Porque os milagres, todos eles estão registrados na Bíblia com um grande propósito e finalidade. E qual seria essa finalidade? A finalidade, Romanos capítulo 15, versículo 4, diz qual é. Lá diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, esse milagre da cura do cego de nascença, como todos os outros milagres, estão aqui na Bíblia, para que hoje eu e você tenhamos esperança. Tenhamos esperança em acreditar que o Jesus que fez milagres no passado, ele faz milagres no presente. Ele continua fazendo o mesmo. Então, esse registro de João é muito importante. Interessante que os teólogos, costumeiramente, eles dizem que o Evangelho segundo João é o Evangelho dos 7 sinais. Porque dos 35 milagres mencionados que Jesus fez, os milagres individualizados mencionados nos evangelhos, João só cita 7 milagres. E mais interessante, que João, ele não usa a palavra milagre, João usa a palavra sinais. Sinais. E o que é um sinal? O sinal é o que indica, que aponta para mostrar que mais importante do que o fato do milagre é o significado do milagre, é o que faz o milagre, é quem realiza o milagre. João, ele escreveu 7 sinais, 7 milagres no evangelho dele. E ele diz, em João capítulo 20, versículo 30 e 31, que Jesus fez muitos outros sinais do que os que ele escreveu no livro, mas que esses que ele escreveu estavam ali registrados para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhamos vida em seu nome. Então, foi com um propósito, para ter vida, para ter fé em Jesus como Deus. Quando você tem fé em Jesus como Deus, você tem a fé correta, porque tem gente que tem fé em Jesus como homem, apenas como um sábio, apenas como um professor, como um curandeiro, mas ter fé em Jesus como o perfeito homem e perfeito Deus é a fé de resultados. Amém? A fé que faz mudanças. Então, João, ele disse que escreveu 7 sinais com esse intuito, mas também não quer dizer que na Bíblia só tenha 7 ou 35 milagres de Jesus. Não, porque o último versículo do Evangelho de João diz algo bem interessante também. João capítulo 21, versículo 25, diz assim, que João escrevendo no final, o último versículo do Evangelho diz assim: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que não estão escritas nesse livro. Porque creio eu, ele fala lá, que se fossem escritas, nem no mundo todo haveriam livros para conter tudo o que ele fez. O que Jesus fez e faz não tem limites.
Não coloque limites para o poder de Deus. Não coloque limites para a vontade de Deus. Ele é o Deus soberano. Se você acha que Ele é poderoso, saiba, Ele é mais do que isso, é todo poderoso. Você está crendo na pessoa correta, na pessoa que tem todo o poder no céu e na terra. Então se alegre e tenha esperança. Esse é o Deus que você crê. Esse é o Deus que você acredita. Interessante que João, no Evangelho, ele tem um propósito também de mostrar Jesus como Deus. Ele quer a todo tempo provar a divindade de Jesus. E é por isso, irmãos, que no Evangelho, segundo João, é o único lugar da Bíblia que tem as 8 grandes declarações eu sou de Jesus. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, só Deus dizia eu sou. Só Deus dizia essa expressão, eu sou. Por exemplo, Isaías 43, versículo 13. Deus diz bem assim: antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Só Deus dizia, eu sou. Quando ele se revelou a Moisés, na sarça ardente, em Êxodo 3, e começou a dar direção a Moisés, para falar com o faraó, para tirar o povo lá do Egito. Aí Moisés fez uma pergunta: Senhor, o que eu direi aos filhos de Israel quando eles me perguntarem quem te enviou? Aí Deus disse bem assim, Moisés, Êxodo 3,14, Moisés, eu sou o que sou. Dirás assim aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz, porque só Deus dizia eu sou. E para mostrar que Jesus é Deus, o apóstolo João, ele registra 8 grandes declarações de Jesus dizendo eu sou. A primeira, João 6,35, eu sou o pão da vida. A segunda, João 8,12, eu sou a luz do mundo. A terceira, João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. A quarta, João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. A quinta, João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. A sexta, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. A sétima, João 14, 6, Jesus diz bem assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a oitava, João 15, 1, eu sou a videira verdadeira. Para mostrar que ele é o grande eu sou, que ele é tão Deus como Deus Pai. Nós cremos na Trindade Santa, é Pai, Filho e Espírito Santo, todo poderoso, todo santo, por isso 3 vezes santo, 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 santo é o Senhor. Então João mostra Jesus como Deus, como Deus. Então, irmãos, os milagres de Jesus que estamos pregando, eles não são só para o ontem, porque Jesus não é o grande eu era, Jesus é o grande eu sou. Amém? Então, voltando aqui ao texto, eu ia pedir, Michele, por favor, deixe novamente aqui João capítulo 9, versículo 1. Voltando ao texto, vimos um grande milagre operado na vida desse homem, um homem que nascera cego. E eu acho a coisa mais linda e impressionante como começa essa passagem. Olha como começa. Como é maravilhoso o começo dessa história. Diz assim, ó, caminhando Jesus, ele viu um homem. Pelo texto de João capítulo 9, a gente lendo o capítulo inteiro, porque esse milagre, ele é tão impressionante, tão inédito e tão extraordinário, que João dedica o capítulo inteiro só para falar desse milagre, para ver como ele é importante. Mas lendo o capítulo todinho, a gente percebe e descobre que esse homem, ele era cego e mendigo. Cego e mendigo. Mas, como é que começa o texto aqui? Caminhando Jesus, viu um homem. Não diz, caminhando Jesus,
viu um cego. Não diz caminhando Jesus, viu um mendigo. Não diz caminhando Jesus, viu um pedinte. Não diz caminhando Jesus, viu um indigente. Diz que Jesus viu um homem. Porque o olhar de Jesus para todos nós é um olhar diferente. É um olhar diferenciado. Alguns olhavam para ele e viam apenas um cego. Outros olhavam para ele e viam apenas um mendigo. Alguém olhava para ele e só via ele não como homem, mas como um mendigo, como um pedinte, como um cego. Mas Jesus olhava para ele e o via como homem. Porque Jesus olha para nós de uma forma diferente. Ele não olha como olha o homem. Alguns olham para ele e não enxergavam ele como uma pessoa, mas Jesus via ele como uma pessoa, uma alma valiosa. Até os discípulos, quando olhavam para ele, só pensavam em julgar, só pensavam que era um pecador, porque naquela época se pensava, os judeus pensavam, se nasceu em pecado, é porque, se nasceu cego, deve ter cometido algum pecado, ou os pais ou ele, porque também naquela época havia uma crença de que a pessoa poderia pecar até no ventre materno. Então, se nasceu cego, já nasceu por causa de algum pecado, ou dos pais ou dele. Estava sendo castigado por Deus. Então, até para os discípulos, quando olhavam, deve ser um pecador. Quem pecou, Jesus? Ele ou os pais dele, para que nascesse cego? Quem olhava, pensava que era só um cego, um mendigo. Mas quando Jesus olhou, viu um homem. Jesus viu um homem. Nos dias de hoje é do mesmo jeito, sabia? Nos dias de hoje é do mesmo jeito. Alguns olham, vê uma prostituta. Jesus olha, vê uma mulher. Uma mulher que precisa de salvação, de restauração. Alguém olha e vê um viciado em crack. Jesus olha e vê uma alma que precisa ser liberta do crack. E esse deve ser o olhar da igreja do Senhor para as pessoas caídas. Não olhar pelo rótulo, colocando rótulos. Porque nós mesmos, irmãos, somos muitas vezes rotulados. Tem gente que nunca vai esquecer as tuas quedas. Tem gente que nunca vai esquecer os teus fracassos. Tem gente que nunca vai se compadecer de você, nunca vai se esquecer de quando você errou. Mas Jesus, ele te vê de outra forma. Ele viu aquele homem de outra forma. Ele viu aquele homem com um olhar de misericórdia. E sabe uma coisa interessante? Ele viu aquele homem quando o homem não conseguia ver Jesus. Ele viu quem não podia vê-lo. Você acha que o milagre só alcança se você conseguir ver alguma coisa? Não, basta aquele que opera o milagre e ver você. Então, muitas vezes você está passando um sofrimento tão tremendo e não consegue enxergar a mão de Deus nisso, o propósito de Deus nisso, não entende nem discerne o que Deus quer, a vontade de Deus na tua vida, mas não se preocupe, se você não consegue ver, Deus te vê. Deus continua te vendo e basta Ele te ver para o milagre te alcançar. O cego não via Jesus, Jesus via o cego e o milagre alcançou o cego. A história desse cego, se ele fosse dividir, e eu vou dividir de uma forma bem rápida, homileticamente, como um esboço de um sermão. A gente pode dividir em 3 tempos, em 3 fatos relevantes. Primeiro fato, o estado daquele homem. O segundo fato, o processo de cura daquele homem. O terceiro fato, o testemunho daquele homem. Qual é o estado daquele homem? O estado daquele homem era um estado muito triste. Porque naquela época, quem nascesse cego já era discriminado. Porque havia uma crença errônea que associava a cegueira de nascimento ao pecado. Como eu estava dizendo, a sociedade judaica pensava que se nasceu cego é porque alguém tinha pecado. Ou ele no ventre, ou os pais dele. Ele estava sob uma maldição. Os líderes religiosos desprezavam os cegos. Sabe por quê? Porque para eles, o cego de nascença, principalmente o cego de nascença, era um homem que já nasceu castigado, punido por Deus.
E eles desprezavam, porque o cego, ele naquela época não tinha sistema Braille para se ler e escrever, ele não sabia ler e escrever. E como não sabia ler, não podia ler a Torá, a lei de Deus. Então os líderes religiosos desprezavam aquele cego. Para a sociedade judaica, ele não tinha utilidade nenhuma para trabalhar para nada. E por isso, ele vivia sentado, mendigando. O estado daquele cego, um homem escanteado, estigmatizado, tido como maldito, porque nasceu cego. Era o estado daquele homem. Mas veja como foi o segundo ponto, o processo da cura daquele homem. A cura daquele cego, vocês leram comigo, foi algo inédito, foi algo inusitado, porque Jesus fez algo inesperado. Há relatos na Bíblia que Jesus curou tocando os olhos dos cegos. Há relatos na Bíblia de Jesus ter curado dizendo uma palavra ao cego: vê, a tua fé te salvou. E em todos esses casos, a cura era imediata, no mesmo instante. Aqui não. Houve um processo. Jesus contrariou todas as expectativas. Jesus contrariou tudo que alguém esperava. Quando Jesus se aproximou do cego, os discípulos já ficaram imaginando: ele vai tocar no cego e o homem vai ser curado. Ele vai falar com o cego, o homem vai ser curado. Nada disso. Não era nada disso que ninguém esperava. Você pensa que Jesus vai fazer de uma forma, ele vai fazer de uma outra forma. Acredite, mas ele vai fazer. Então, veja bem, aquele homem cego, ele recebeu de Jesus uma ordem. Mas antes de receber a ordem, Jesus fez algo que não todo um processo. Ele cuspiu no chão, fez um lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Era só isso. Jesus não disse mais nada. Então, contrariou todas as expectativas. Quem sabe quando Jesus colocou o dedo, a mão, nos olhos do cego com a lama, alguém pensou: vai ser agora a cura. E não foi. E Jesus, agora ele vai falar algo, vai sair agora a cura. Jesus falou, não aconteceu nada, porque era um processo. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Até o tanque foi uma coisa que quebrou as expectativas. Porque na Bíblia, no Evangelho de João, o tanque conhecido e famoso por ter milagres era outro tanque. Era o tanque de Betesda. Aquele tanque que tinha um bocado de gente enferma e que se dizia que uma vez por ano, certa vez, vinha um anjo, mexia nas águas e quem pulasse primeiro era curado. Então, nem esse tanque era. Era outro tanque. Um tanque que ninguém esperava. Vai ao tanque de Siloé. Irmãos, muitas vezes você pensa que Deus, ele está trabalhando de um jeito que você espera, mas Deus, ele opera nos mistérios dele, dentro da vontade dele. Não se preocupe, a vontade dele é a melhor para nós. E o que ele permite é porque ele está fazendo e trabalhando da melhor forma. Aquele homem se levantou. Olha só que interessante. Aquele homem, eu creio que ele nem esperava ser curado naquele dia, porque era um sábado. Diz o contexto, era um sábado. O sábado, ninguém fazia nada, ninguém podia fazer nada. Até o ato de fazer um lodo era tido como um trabalho extremamente proibido naquele dia. Mas o que acontece? Jesus fez aquilo e disse: vai e lava-te. Aquele homem se levantou, diz a Bíblia, foi, todo o processo, lavou-se e voltou vendo. Muitas vezes, irmãos e irmãs, Deus permite um processo que a gente também tenha que passar. Um processo que leva a mudanças, porque aquele homem vivia sentado. Quando Jesus colocou o lodo nos olhos dele e mandou se lavar, ele teve que se levantar, sair do lugar e caminhar. Esse era o processo que levou a uma mudança. Você quer uma bênção do Senhor? Você quer um milagre do Senhor? Mas muitas vezes o milagre passa pela mudança. Deus quer fazer uma mudança antes da tua vida. Uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento, uma mudança de ambiente. E do mesmo jeito que aquele homem cego se levantou e saiu do lugar, Deus
Ele também quer fazer uma mudança para que você saia do lugar que você está. Ele quer fazer uma mudança na tua vida. Olha só, a Bíblia diz que aquele homem cego, ele se levantou. Mas Jesus não disse assim, um dos discípulos, vá, pegue ele pela mão, leve até o tanque. Ou Jesus não disse, ei, o tanque de Siloé fica, pega a direita, pega a esquerda. Não, Jesus não deu nem instrução nenhuma. Só disse a ele, vá e lava-te. Uma coisa eu sei, o tanque não estava por perto não. Mas aquele homem obedeceu à voz do Senhor, se levantou. Pense na cena, um homem cego se levanta com os olhos cheios de lama e sai tateando, procurando um tanque. E eu acho que muitos vendo aquela cena, zombavam dele. Olha que abestalhado, olha o rosto dele, olha os olhos dele, olha a lama na cara dele. E ele tateando até chegar no tanque, mas obedeceu à voz do Senhor e foi até o tanque. Muitas vezes, a mudança que Deus quer na tua vida vai gerar críticas dos outros, mas abraça a mudança que Deus quer fazer na tua vida e você vai alcançar o milagre. Porque quando o homem se mudou do lugar onde estava, ele foi até o lugar da bênção. Quando você permitir a mudança na tua vida, Deus vai te tirar aquele lugar e colocar no lugar da bênção também. Deus faz isso, cria até uma situação de desconforto. Muitas vezes, algo começa a dar errado. Não está dando errado, não. É Deus querendo que você saia do lugar. Aquele homem, sabe por que Jesus colocou lodo? Porque se aquele homem não se levantasse para ir ao tanque, para se lavar pela ordem de Jesus, ele faria do mesmo jeito, só pelo incômodo de estar com os olhos sujos de lama. Então, o desconforto o faria se levantar e se lavar. E ele foi. E ele aprendeu uma coisa, irmãos, vamos aprender isso também, que não se deve esperar ser curado para caminhar. Primeiro deve caminhar para depois ser curado. Porque nós caminhamos pela fé. E fé é isso mesmo. Como o pastor Rodrigo sempre diz. Primeiro você dá o passo e depois você coloca o chão. Fé é isso. Primeiro você ora, depois você recebe. Primeiro você busca, depois você encontra. Primeiro você obedece à voz do Senhor e depois recebe o milagre do Senhor. O homem foi e voltou vendo. E aí chegamos ao último ponto da mensagem, o testemunho daquele homem. Por favor, Michele, coloque o versículo 17. Está aqui já. Olha o que diz. De novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí ele disse, que é profeta. Respondeu ele, pode passar. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Pode passar. E os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como pois ver agora? Então, os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Então, chamaram pela segunda vez, olha aí o final. Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem que te curou, esse homem é pecador. Versículo 25. Ele retrucou, o cego, o que fora cego. Ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ó testemunho forte, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Há uma grande mudança que Deus opera na vida de quem o recebe. Esse homem foi curado da cegueira física, mas todos nós aqui, só estamos aqui porque fomos curados da cegueira espiritual. E por isso, como esse homem que foi curado, também podemos dizer, eu era cego e agora vejo.
Eu era perdido e agora fui achado. Eu era impenitente e agora sou perdoado. Eu era escravo e agora sou liberto. Éramos do mundo, agora somos de Deus. Éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Éramos gentios e hoje somos igreja do Senhor. E esse homem convertido foi testemunha até o fim de quem o curou, testemunha viva, e ele pagou por isso, foi expulso da sinagoga, diz o texto até o final, que ele foi até expulso por confessar Jesus. Mas sabe o que aconteceu? No final da história diz o seguinte: depois que todos o abandonaram, Jesus que o curou, foi até ele novamente, e lhe disse uma palavra: crês no Filho de Deus? Ele disse: eu creio. Mas quem é ele? Ele disse: eu sou. E ele reconheceu Jesus e o adorou como Deus. Porque quem cresce na fé, também cresce no conhecimento. Olha como ele cresceu no conhecimento. No versículo 11, ele não sabia quem era Jesus e falava só assim: um homem chamado Jesus. Já no versículo 33, ele já chama Jesus de profeta. Aliás, no 17, chama Jesus de profeta, é profeta. No versículo 33, já diz que é de Deus. E no versículo 38, ele adora Jesus como Filho de Deus e como o próprio Deus. Assim somos nós. Vamos ficar de pé, amados irmãos, e vamos também fazer esse reconhecimento que Deus, através de Jesus, Ele está conosco, através do Espírito Santo, Ele está conosco em nosso meio, e que se nós o reconhecermos assim como Ele é, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, também podemos receber o milagre de Deus em nossas vidas. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus,